O SUAS, ele fala que o usuário ele tem que ser alcançável pela política pública. Olha que inversão interessante. Como que se dava antes? Se você quer acessar um benefício na assistência social, você tem que se deslocar até ela. Você é o maior interessado. Então, se a Secretaria de Assistência Social está no centro da cidade, você vai ter que se organizar se quiser ser atendido. O SUS ele vai na contramão. Não, você tem que tornar o usuário alcançável, ou seja, você vai ter que criar condições para que a política de assistência social chegue até ele. Por isso tem as buscas ativas. Não é só quem procura assistência social. E quem não procura? O que está acontecendo? Né? Tem muita gente que muitas vezes precisa muito mais da assistência social e não acessa o serviço. Tá? Então, dentro da política de assistência social, é preciso reforçar os pilares técnicos da assistência social. No último encontro, nós falamos da dimensão humana, né? Da importância das relações humanas no âmbito do SUAS. E hoje nós estamos falando da dimensão técnica, da importância de que as pessoas compreendam tecnicamente a assistência social, sob pena de alguns entendimentos ficarem para nós. Né? Já vamos para 20 anos de SUAS, e quantas pessoas entendem nosso papel? Então, eu quero deixar aqui esse desafio de transformar o que hoje é um desafio numa oportunidade. Certamente, você vai ter mais parceiros no desenvolvimento do seu projeto se eles compartilharem desse entendimento com você. Faça jornada de estudos. Não precisa necessariamente contratar uma empresa especializada para fazer a capacitação. É importante, a minha empresa, inclusive, faz isso. Mas você pode também fazer alguns encontros de estudo entre a equipe técnica e também com o usuário. Criar um material atrativo para o usuário de uma forma que ele vai entender, falar, agora eu estou entendendo. Agora sim. Quantas e quantas vezes que você está ali tentando, repetindo alguma coisa, e aí depois de muito esforço a pessoa fala para você, agora sim eu entendi. Então não é diferente quando a gente está trazendo uma novidade. Tá? Então eu quero deixar aqui como mensagem nessa live que você saia com essa reflexão e que essa reflexão ela vire uma atitude, né, um compromisso de fazer com que o Sistema Único de Assistência Social seja mais abrangente, né? Que as pessoas compreendam o novo modelo da política de assistência social. E aí nós falamos da importância de que o usuário compreenda, de que as organizações sociais que compõem a rede socioassistencial, não somente da proteção básica, mas também da proteção social especial, né? Porque aí tem a questão dos acolhimentos também, de idosos, pessoas em situação de rua, criança, adolescente, enfim. Dialogar também com o segmento da proteção especial e também tem um segmento que muitas vezes a gente esquece, que são as relações intersetoriais. Como será que a saúde entende o SUAS? Como é que o CAPES, né, o gestor do CAPES, o técnico do CAPES ali, CAPES AD, do CAPES, enfim, psiquiátrico, como que esses setores da saúde tão importantes para completar o trabalho da assistência social, eles entendem. E por não entender, o que acontece? Começa a gerar os confrontos. Eu já testemunhei muitas vezes confrontos entre os técnicos da assistência social e os técnicos da saúde. E esses confrontos, eles se dão muitas vezes por falta de compreensão. O técnico da saúde precisa compreender o SUAS. E para o técnico da saúde não é tão difícil. Por quê? Porque a saúde tem o SUS. A forma de hierarquização do SUAS é muito parecida com o SUS. Porque assim como o SUS tem proteção básica, proteção especial de média e alta complexidade também, tem a necessidade de fazer a interface.
E aí, daqui a pouco, tem um caso de uma pessoa em situação de rua, né, que é muito comum essa interação da assistência social com a saúde no atendimento da pessoa em situação de rua, e começam a brigar, porque a saúde entende que a responsabilidade é da assistência social e não tem parte da saúde envolvida nisso, ainda que ele seja um usuário de álcool e drogas, por exemplo. A educação precisa entender o papel do SUAS. A habitação, a política de habitação precisa entender a política de assistência social, porque é o mesmo público. Quando a gente fala do atendimento integral, nós estamos falando não só daquilo que a assistência social oferta. O atendimento integral, ele é composto. Aquele usuário, ele não pode ser tratado de forma fragmentada. Ele não pode chegar na assistência social e você falar para ele, ó, aqui é o meu limite. Não, você precisa fazer pontes. Os profissionais do SUAS também precisam fazer pontes. Se não é com você, o usuário ele tem que sair orientado dali. O usuário não pode ficar correndo para lá e para cá. Ele pode não ter o conhecimento, mas você tem um conhecimento. Então, é muito importante, dialogue com profissionais de outras áreas da política pública também. Dialogue com o gabinete do prefeito. Por quê? Ou a pessoa vai procurar agilizar o atendimento dela na Câmara, ou vai bater aonde? No gabinete do prefeito, no gabinete da prefeita. Então, aqueles agentes que estão ali, que normalmente são agentes políticos, precisam entender da assistência social. Não tenha medo de falar com o gabinete. Procure o chefe de gabinete, o secretário de governo, explique isso. Porque aí essas coisas elas vão se dar de uma forma mais coerente. Você vai precisar discutir a construção de fluxos de atendimento. A mulher em situação de violência, ela dá entrada no CREAS, né, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, mas ela tem uma interface com a saúde, tem uma interface com a delegacia de polícia, com o Ministério Público. Se esses atores não se conhecerem enquanto papéis, fica complicado o atendimento, fica comprometido o atendimento. E você, profissional da assistência social, procure conhecer também a Secretaria da Saúde. Será que você conhece o suficiente sobre o procedimento técnico da saúde? Também precisa fazer um encontro das águas aí, né? Então, você precisa entender a saúde e a saúde precisa entender a assistência social. Porque quando for trabalhar essas demandas, vocês já têm uma relação comum, né? Procure, se possível, promover encontros técnicos de troca entre técnicos de outras áreas de atendimento. Isso é proatividade. Isso vai favorecer o seu trabalho. Isso vai fazer com que mais pessoas compreendam tecnicamente o papel do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. E, por fim, não tenha medo de falar com o chefe. Converse com o gestor da sua pasta. Se ele está equivocado, faça uma abordagem assertiva. Reúna um grupo de técnicos para que você mostre que o caminho técnico não é o caminho de colocar obstáculo. Porque muitas vezes, quando fala em procedimento técnico, quando fala em padrão, a primeira coisa é, não, isso é muito difícil. Isso é muito burocrático. Quando as pessoas entenderem a dimensão técnica do papel do SUAS, a pessoa vai ver que é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque dentro das ferramentas do SUAS, existem caminhos construídos já de como deve funcionar essa interface, como esses fluxos precisam ser construídos, o porquê, qual é a importância de fazer daquele jeito, o porquê que tecnicamente dá mais resultado se criar esse procedimento. Agora, as pessoas precisam saber, você precisa dizer para as pessoas, né? Então, fica aqui a dica, né? Favoreça aí o seu terreno, porque senão a assistência social vai continuar sendo um lugar onde cabe tudo. E você tem um papel nessa relação também.